Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. Chegamos na semana de Natal e eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para o podcast que eu não traria separadamente mais pra frente no YouTube. E aí eu lembrei que eu já tinha comentado aqui no podcast mesmo, que eu ia contar uma história, um relato real mesmo, sobre uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu sei que, bom, se você já leu o título, você sabe do que eu tô falando, e ou você entrou aqui porque você tá, né, com a curiosidade lá em cima, ou você tá querendo me zoar ou descobrir o que eu usei pra poder contar isso que eu vou contar agora. Mas não usei nada, eu era criança. Só se de repente eu tomei muito refrigerante e não lembro. Mas o que eu vou contar aconteceu de verdade mesmo. Eu sei que talvez você esteja esperando uma história, né, sei lá, muito mágica, ou algo, né, que a gente assiste nos filmes, nas animações e tal. Mas não é bem assim. Ah, e outra coisa. O fundo do podcast de hoje vai ser um pouquinho, né, barulhento, porque tá chovendo muito aqui hoje no Rio de Janeiro. Então, tá chovendo mais forte ainda. Então talvez fique esse som de chuva no fundo. Mas assim, eu gosto de som de chuva, não tem problema nenhum. Eu já vi outras pessoas contando relatos sobre Papai Noel verdadeiro e tal. Alguns têm relatos até de ver mesmo, andando pela casa, ou no telhado. Enfim, tem muitos relatos assim. Então, sei, de repente você também tem algum relato parecido. Eu sei que tem outros relatos de outros seres e criaturas, tipo do Saci, principalmente quem viveu durante muito tempo em fazenda, tem muito dessas histórias. Então, mais pra frente eu conto um pouco mais sobre isso. Como o tema dessa semana é Natal, eu queria trazer essa história pra vocês. Primeiro eu preciso explicar que isso aconteceu quando eu tinha, eu acho, que uns 5 ou 6 anos. Porque eu lembro assim da idade por causa da casa onde eu morava. Então, eu sei que eu acho que foi meses antes, ou foi um ano, ou foi alguns meses antes de eu me mudar pra essa casa aqui. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos na época, eu acho. E aí aconteceu uma coisa muito chata, digamos assim, que eu descobri, entre aspas, né, que o Papai Noel não existe. E como que eu descobri isso? Eu pedi de Natal naquela época, tava bombando muito Pokémon, né? Todo mundo sabe, né? No começo dos anos 2000, era a febre do momento, Pokémon e Digimon. Então você tinha uma coisa ou outra, ou você tinha brinquedos e jogos, né, dos dois. E eu pedi um Pikachu. A gente fazia assim lá em casa. A gente recortava, né, das revistas, né? Tinha muita revista, né, deve ter hoje em dia ainda. Com brinquedo e tal, né? E aí a gente recortava o que a gente queria, colocava dentro do nosso sapato, do nosso tênis, eu e meu irmão, e colocava na janela do banheiro. Não era... podia ser de outra janela, né? Mas aqui a janela melhor pra gente era do banheiro, porque dava pro corredor que levava pro portão, lá fora, né? Então a gente deixava ali na janela, ficava no quintal, né? Ninguém passava na rua e via o que tava ali. A gente colocava, acho que alguns dias antes, eu não lembro direito. Porque meus pais falavam que o Papai Noel via por ali o que a gente queria ganhar, né? Em alguns lugares é meia, né? Onde que você coloca o negócio, né? Em alguns lugares você coloca na meia, e aqui a gente colocava no sapato, no tênis. Acho que minha mãe também colocava, não lembro. E aí eu recortei da revista, até hoje eu lembro. Era um boneco, né, do Pikachu, só que ele era meio que de plástico, e as bochechas dele acendiam, porque o Pikachu, né, tem um poder de elétrico e tal, né? E aí eu deixei ali no tênis e tal. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que dia que foi isso. Eu acho que foi, tipo, um dia antes do Natal, eu não sei. Eu dormia cedo na época, eu era criança. Eu e meu irmão, a gente dormia cedo. E eu acordei com um som na porta. Calma, não era o Papai Noel. Era o meu pai chegando, minha mãe tinha ido lá receber ele e tal, né? E eu fui cumprimentar meu pai, ele tava chegando em casa e tal, né? Tinha trabalhado o dia inteiro. Só que quando eu cheguei na frente dele,
os dois ficaram brancos, tipo, pálidos. Porque o meu pai estava chegando com os brinquedos, com os presentes de Natal. Tipo, com papel de Natal e tudo, sabe? Papel presente e tudo. E eu achei muito esquisito. Eu lembro que eu achei esquisito, que eu falei, ué, por que você tá com um presente? Né? Porque não era Natal ainda. Devia ser dia 23, de repente, sabe? E aí eu lembro a minha mãe olhando pra ele, assim, né? Meu pai olhando pra ela, tipo, sem saber o que responder. E aí eu deduzi que o Papai Noel não existe. E eu chorei. E eu falei, ele não existe, Papai Noel não existe. E eu gritando com ele, minha mãe, não, que isso, meu filho, claro que existe. Aí meu pai, não, olha só, é porque eu tava vindo ali, desci ali na esquina e tal, e eu encontrei com o Papai Noel, que tava adiantando a entrega, né, um negócio assim que ele falou, tava adiantando a entrega, e ele me encontrou, ele falou, bom, já que você tá indo lá pra sua casa, leva lá e deixa perto da árvore de Natal, aí depois eu passo lá pra dar um beijo nas crianças, né. E eu, não, é mentira, o Papai Noel não anda por aí no dia 23, antes do Natal e tal. E enfim, chorei, e eu deduzi que o Papai Noel não existia. Eu não lembro direito o que aconteceu depois, eu não sei se eles tentaram me convencer do contrário, eu não sei o que aconteceu, realmente não lembro mesmo. Mas olha só que engraçado. No dia 20, a gente faz a cena do dia 24 pro dia 25 e tal, né? E aí, nesses dias assim, todo mundo comeu, né? Desejou Feliz Natal e tudo. E eu acho que não se falava mais nessa história do Papai Noel. O meu presente, inclusive, eu fui claro, eu peguei a foto. Eu botei a foto, até botei com preço. A gente botava com preço, né? Que abre aspas, era pra facilitar pro Papai Noel. Mas, claro, era para os meus pais saberem o preço que eles tinham que comprar, né? E meu pai foi lá e me deu o Pikachu. E só que ele me deu um Pikachu de pelúcia. Eu não sei se eu tenho ele ainda até hoje, ou se foi pouco tempo pro lixo, porque ele tinha rasgado em várias partes já e tal. Mas assim, fiquei uns 20 anos com ele. E eu fiquei... Primeiro que eu já tava chateado porque o Papai Noel não existia, né? E ainda me dão um presente errado. Se o Papai Noel existisse, ele não daria o presente errado, que nem, né, eu tinha pedido. Mas eu sei que naquele dia... Eu lembro que, acho que a gente já tava comendo, já era de ser de madrugada, porque quando é Natal, a gente fica acordado até mais tarde mesmo, Natal, Ano Novo. E eu sei que eu tava na sala, que era bem em frente à porta que dava pro corredor, que dava pro portão. E eu tava ali e tal, eu acho que meu pai e minha mãe deviam estar lá na cozinha com meu irmão. Eu não tinha meus irmãos mais novos ainda. E aí eu ouvi parecia um som de sino. Sabe aquele, não sino de igreja, mas sabe aqueles sininhos pequenos que você sacode, ele tem um som específico? Eu lembro de escutar um som assim, e lembro de ver um clarão pela janela, a porta tava meio que fechada, sabe? A minha porta era tipo, ela tem vidro em cima e vidro embaixo, então você podia abrir embaixo, entendeu? Pra olhar. E aí fez um clarão naquele corredor ali da minha casa, né? Só tinha eu ali. Eu abri o vidro pra ver e eu ouvi um barulho no telhado. Não era no telhado, né? Era tipo a laje, né? Mas eu ouvi um barulho em cima da casa, que era uma coisa completamente esquisita, porque ninguém subia ali. A gente morou durante alguns anos nessa casa e eu acho que meu pai nunca subiu ali pra mexer em nada, nem em caixa d'água, nem nada. E eu ouvi um barulho. E quando eu olhei, eu não lembro direito se eu vi a sombra ou se eu vi o vulto, eu não sei direito, mas eu lembro de ter visto algo grande no telhado se movimentando e voando para longe. E quando eu falo algo grande, eu não estou dizendo que é algo do tamanho de um pássaro grande ou algo assim, ou de uma pessoa. Eu estou falando do tamanho de um carro. Era tipo uma coisa imensa, imensa mesmo. Não ri não, eu tô falando sério. E voou pra longe, sabe? Não lembro se tinha rena, enfim, não lembro se tinha nada. Só foi muito rápido. Não teve risadinha, né, de ho, 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 não teve nada disso. Mas teve o sino e teve esse barulho. E foi muito estranho. Na hora, eu associei ao Papai Noel. Mesmo tendo, né, decidido que o Papai Noel não existia. Foi estranho. E ninguém nunca acreditou em mim. Eu cheguei a contar isso pra algumas pessoas. Não lembro se eu contei pra minha mãe. Acho que eu cheguei a contar pra eles. Mas ninguém nunca acreditou em mim. Até hoje ninguém acredita. E assim, eu fico pensando... Eu sei que a gente, né, cresce, né, com aquela história do Papai Noel, com aquela visão do Papai Noel na nossa cabeça, né, aquele idoso gordinho, né, com a roupa vermelha, né,
andando no trenózinho dele com um monte de rena puxando voador, rena puxando, né, pra voar. Só que assim, será que Papai Noel, dificilmente uma coisa, ela é exatamente igual desde a criação ou desde a descoberta até, né, os dias atuais, porque muitas histórias são contadas e a gente às vezes aumenta um pouquinho aqui, tem um pouco daquela cultura, daquele lugar ali, né, que nem eu falei, né, tem gente que coloca na meia, tem gente que coloca a lista, né, no sapato. Eu já vi gente dizendo que tem que queimar porque as cinzas chegam, né, ao outro plano, enfim, tem várias teorias, tem várias crenças e tá tudo bem, não tem certo ou errado nisso. Mas e se o Papai Noel não for um senhorzinho que viaja entregando presentes físicos para as pessoas? Talvez, se ele existe mesmo, talvez ele nem tenha a aparência de um velho, talvez nem seja com um trenó, enfim. Talvez ele seja tipo um espírito de luz ou alguma entidade ou divindade que talvez o papel dele seja levar esperança ou levar alguma leveza ou paz em lugares que talvez precise. Nossa, tá chovendo horrores aqui, não sei se vai ficar bom esse episódio, tomara que sim. Mas enfim, voltando, né, pra finalizar. Então, será que o Papai Noel não é talvez um desses espíritos? Porque nunca tinha acontecido isso comigo. E nunca mais voltou a acontecer. Ele apareceu pra mim, se é que era ele mesmo, num momento em que eu tava totalmente desacreditado no Papai Noel. E eu acho que é muito triste quando uma criança se apega muito a uma ideia, a uma coisa, e de repente tiram aquilo dela. Claro que meu pai e minha mãe não fizeram de propósito, né? Eles também não ficaram confirmando, falando, Papai Noel não existe mesmo. Não, eles não são esse tipo de pessoa, sabe? Eles realmente não confirmaram as minhas suspeitas e tudo. Muito pelo contrário, eles tentaram me convencer de que Papai Noel existia mesmo. Então, sei lá, eu acho que quando eu penso sobre isso, sobre o que aconteceu, eu chego à conclusão de que essa força, essa energia, esse espírito, ou o que quer que seja, se transformou, né, em algo que eu já conhecia e que eu poderia associar ao Papai Noel para me falar, olha, pode até não ser exatamente como você acha, como te contaram, mas existe, tá aqui, passou aqui na sua casa e você viu. Então, não sei direito o que pensar sobre isso, mas hoje eu, com 28 anos de idade, sigo dizendo, eu vi Papai Noel. E você? Já viu alguma coisa assim? De Papai Noel, de Saci, ou de outra criatura, ou ser, ou divindade, enfim. Me conta o que você achou, se você já passou por uma experiência parecida, se já leu algum relato semelhante. E é isso. Também quero agradecer, caso você tenha ficado até aqui, né, ouvindo o meu relato, não me julgando de repente, mas principalmente por ter acompanhado o podcast, né, até hoje. Ainda tem mais, acho que uns 2 episódios nessa temporada. E, enfim, estou muito feliz que você tenha participado desse meu primeiro ano no podcast. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu não tenho, né, quase nenhum recurso para poder usar. Eu literalmente gravo no celular e edito do jeito que dá, às vezes levando o dia inteiro para editar, porque meu notebook ele não é muito potente, ele está com alguns problemas, mas espero que ano que vem eu consiga, né, melhorar a qualidade e trazer mais histórias para vocês. Então fique bem, você sabe que me encontra nas redes sociais, né, que é gama.lucas lá no Instagram e LGA_Gama lá no Twitter, Gama sempre com 2 M's, tá? É isso, muito obrigado e Feliz Natal!